Estou aqui para ensinar vocês um protocolo seguro para lidar com as sensações físicas e emocionais advindas de traumas de abuso sexual. Mas tem alguns avisos importantes que eu preciso passar para vocês, tá bom? Primeiro, a gente vai trabalhar nas sensações físicas e não no trauma em si, para esse protocolo ser seguro para vocês. Então, da onde que veio essa ideia? Eu tenho várias clientes que eu atendo com processos de abuso, com traumas advindos de abuso, e normalmente a gente trabalha pelas beiradas, né? A gente vai se aproximando do problema muito vagarosamente. Então, o mundo ideal é você ter um terapeuta especializado em EFT para te apoiar nesse processo. Mas digamos que você esteja passando um momento que você não possa ter esse terapeuta, seja qual for o motivo. Eu quero trabalhar com vocês as sensações que vocês sentem no corpo e não o trauma em si. Por quê? Porque eu quero ir liberando isso com vocês. Então esse é o primeiro aviso. Segundo aviso, quando vocês começarem a fazer o tapping, se as sensações ficarem muito exacerbadas, que a gente chama de abreação, você vai parar imediatamente de fazer o tapping, você vai abrir os olhos e você vai começar a nomear tudo que tem à sua volta, né? Pelo menos 10 coisas. Então, eu tô lá fazendo tapping, começo a ter muita emoção, o que é normal nesse processo, por isso que é tão delicado a gente trabalhar num vídeo isso, mas eu tô contando que você vai fazer isso de forma responsável. Então, o ideal é você ter um terapeuta para te acompanhar e para trabalhar o trauma em si, a situação raiz. Então, o que eu tô querendo passar para vocês aqui é para vocês trabalharem os sintomas que vocês sentem no seu corpo para ir liberando um pouquinho dessa angústia. Então, se eu sinto que eu vou ter uma reação exacerbada, eu paro de fazer o tapping, abro os meus olhos, me conecto com tudo à minha volta e começo a nomear as coisas que eu tenho em volta. Então, aqui eu tenho 3 lâmpadas, eu tenho muitos livros, eu tenho creme de mão, eu tenho uma TV, eu tenho um monitor, eu tenho uma câmera de vídeo, eu tenho lembranças que eu trouxe da Grécia, eu tenho os meus números do Grabovoi, nossa, falhou. Eu tenho um quadro de desejos de viagem, eu tenho um quadro pintado por um amigo meu, tirado de uma foto minha que eu tirei em Londres. E assim por diante, eu vou nomeando tudo para ir voltando para a realidade, sair daquele momento de transe que eu tô entrando, tá bom? Outra coisa, muita conexão com o seu corpo e com as sensações físicas. E de forma alguma você vai levar essa experiência de autoaplicação para um nível de estresse alto, porque depois sozinha você não sai, tá? Então, no primeiro sinal de desconforto, você vai parar. E por que eu tô passando isso? Né? Eu atendi uma pessoa numa constelação e ela falou assim, nossa, Adriana, quando eu conversei 10 dias depois, tá me vindo, eu tô muito angustiada, porque tá me vindo muito as vivências de tentativa de violência sexual que eu tive com parentes, aí eu não vou dar muitos detalhes, depois na adolescência eu tive mais uma situação e eu tô muito ansiosa, e aí o que eu fiz? Eu mandei um protocolo para ansiedade para ela, para não trabalhar nisso. Então vamos lá, vamos pro protocolo. Já entendeu que você vai ter que entender quais são os seus limites e parar antes de entrar num processo ruim, tá bom? Mundo ideal, fazer isso com um terapeuta especializado em EFT. Mas vamos lá. Digamos que você tenha vivenciado alguma situação, pode ser terapêutica ou pode ser com um novo namorado que você teve, ele tentou se aproximar e você ficou assustada, eu não sei, alguma coisa engatilhou
aquilo que tá lá escondidinho, que você nem traz muita consciência, mas você começou a sentir, por exemplo, secura na boca, coração palpitar, aperto no peito. É em cima dessas sensações que eu quero trabalhar. O que eu quero é aliviar essas sensações para você. Entenda que eu não estou curando a causa raiz daquilo, porque para entrar no trauma existem subtécnicas que precisam ser feitas delicadamente, então, por um especialista. Então, mas vamos lá, vamos trabalhar. Eu tô com secura na boca, eu tô com ansiedade, eu tô com o peito apertado. Então, você vai fazer o tapping começando com a frase: embora eu sinta essa ansiedade no peito, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Ou, embora eu sinta essa secura na boca e ansiedade, eu me amo e me aceito profundamente. Então, a frase, a montagem da frase vai ser em cima dos sintomas que você está sentindo naquele momento e que estão te trazendo desconforto. Mas sempre começa com embora eu sinta uma pressão na cabeça e tontura, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Tudo bem? Então, essa formação de frase você vai mudar de acordo com que você tá engatilhada na sensação física do corpo. Tá claro aqui? Por quê? Porque eu quero abaixar esta ansiedade sua. Eu quero abaixar esse desconforto, tá? Então, vamos lá. Aí eu vou nas reações que eu elenquei quando eu bati aqui. Então, digamos que seja pressão na cabeça. Então, você vem aqui e coloca pressão na cabeça, tontura, 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 pressão na cabeça, tontura. Muito bem, e volta para cá. Adriana, quais são esses pontos? Me detalha ele bem devagar. Vou detalhar. Então, essa aqui é uma sequência do protocolo básico que você vai fazer em cima dessa sensação para poder te trazer alívio. Não trabalhe em cima do positivo, só se tiver uma sensação muito forte, a gente trabalha no positivo para poder aquietar. Mas isso é técnica de especialista, tá bom? Então, a ideia é você usar isso para passar essa sensação. Então, essa cliente que começou a surgir essas sensações depois que fez a constelação, eu dei um vídeo montado para ela, falei que eu ia montar um específico para abuso e iria mandar para ela, mas ela disse que já melhorou muito só fazendo esse protocolo básico. Então, a minha preocupação, num primeiro momento, é você estar segura. Então, vamos lá. Em cima da cabeça, onde é que é esse ponto? Coloca aqui sua palma da mão, vem aqui, é bem aqui, ó, bem aqui, tá bom? Bem no meio da cabeça. Aqui se junta vários meridianos. O segundo ponto é aqui no final da sobrancelha, tá vendo? Não é no terceiro olho, no final da sobrancelha. Você pode bater com uma mão, trocar, bater com os dois dedos, bater com as duas mãos, tá vendo? Não importa. Pode trocar no meio do processo, isso não importa, tá bom? E é sempre de cima para baixo. Então, ó, lá aqui no final da sobrancelha, na lateral dos olhos, embaixo dos olhos, sempre falando a palavra que você construiu na frase. Debaixo do nariz, debaixo da boca, ponto da clavícula, final da clavícula, 2 dedos para baixo, mais ou menos 2 dedos para a direita. Você vai ter um ponto mais dolorido aqui. Você pode bater com as duas mãos, você pode bater com uma mão só, tanto faz o lado, tá bom? Então é o ponto da clavícula, 2 dedos no final da clavícula, 2 dedos à direita. Debaixo do braço é bem aonde passa a lateral do sutiã. As mulheres sabem e os homens também sabem mais ou menos a altura que passa o sutiã. Aí você vai inverter o dedo, deixar ele assim, ó, pode ser 2 dedos, pode ser 3 dedos, não tem problema. Você vai bater aqui, ó, tá vendo? Bate aqui. Aí, a unha, o mais fácil para eu mostrar para vocês, porque tem os lados certos para bater. Então, é bater nos dois lados,
porque assim não tem erro. No final do U, da unha, você vai pegar 2 dedos e você vai bater na lateral, suavemente. Os toques são suaves, não são fortes. A minha mestre dizia, é como um pousar de uma borboleta, tá bom? Então você não precisa forçar. E aí você volta pra cá. Então este é um protocolo básico. Então eu vou fazer com vocês com um outro sintoma. Eu sinto um nó na garganta, a minha garganta parece que vai fechar. Então, embora eu sinta esse nó na garganta e a garganta fechando, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Nó na garganta, garganta fechando, 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 nó na garganta, nó na garganta. Tudo bem? Então esse é um protocolo básico. Muito bem, aí quando você começou a fazer esse processo, você estava com nível de ansiedade, ou pressão na cabeça, ou não, na garganta, lá de 1 a 10, 9, né? Aí você vai observando o seu corpo e você vai observando esse indicador ir abaixando, tá? Como eu disse, se começa a elevar, você não tá preparada para trabalhar isso sozinha, né, para baixar isso sozinha, e você precisa de uma terapeuta especializada nisso. Digamos que você tenha conseguido abaixar isso para um nível de 3 ou 4, aí você vai fazer o que a gente chama de gama 9. Então você vai fazer umas 5 sequências e vai avaliando. Ah, Adriana, tá quase passando, tá em nível 4 esse nó na garganta. Ah, esse nó na garganta sumiu, mas deu um aperto no peito. Muda para aperto no peito a frase, tá bom? Por quê? Porque a energia, ela vai se dissipando de alguns represamentos e vai percorrendo o seu corpo, tá bom? Então você tem sempre que estar atento como é que tá o seu corpo. Aí você conseguiu abaixar essas sensações para um nível de 2, 3, aí você entra no que a gente chama de gama 9. O gama 9 tá aqui, ó, bem aqui no meio, tá vendo? Entre esse dedinho e esse dedo aqui anelar, tem um coisinho. Esse aqui é o tríplice aquecedor. Você vai bater nele o tempo inteiro. Você vai fechar os olhos, abrir os olhos, circula para um lado, circula para o outro. Balbucia a primeira estrofe do Parabéns para você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que a gente está fazendo? A gente está nivelando a energia para os dois lados do cérebro, tá bom? Acho que é isso. Façam isso com muito cuidado, com muito autorrespeito. Não acessem nada que vocês não estejam preparados, tá bom? O que eu quero aqui é, como eu expliquei no caso dessa minha cliente, começou a acessar algumas coisas depois da constelação, e aí eu dei essa técnica para ajudar a diminuir, no caso dela, era um nível de ansiedade, né? E ela com choro que vinha junto. Então a gente trabalha em cima desses sintomas para aliviar. E aí você começa a fazer e começa a ver o resultado que isso vai agindo sobre você. Adriana, mas com isso eu resolvo? Não, você não resolve sem aprofundar essa liberação dessa energia represada, gerada por esse trauma. E para isso você precisa de técnicas mais profundas do EFT para poder acessar isso da forma correta e ir liberando isso da sua vida. O que eu passei é um protocolo básico, seguro, para que você possa se auto-aplicar e se estabilizar, tá bom? Então, observe seu corpo, não dê nenhum passo além disso. Na formação de EFT, que eu sou terapeuta auxiliar da Sunita, que é a britânica que vem para cá, a gente vê vários terapeutas que estão aí vivenciando o autoconhecimento no dia a dia, tendo ab-reações e a gente tendo que socorrer essas pessoas.
Então vai com muito cuidado. Esse assunto é um assunto muito delicado. Se você falar assim, eu acho que é melhor eu não mexer nisso, siga a sua intuição, não mexa nisso sem alguém especializado, tá bom? Essa é uma forma que eu tenho de tentar ajudar vocês aqui de alguma forma na rede social, tá bom? Mas com muita responsabilidade aí, tá bom? Um beijo, fica com Deus e é isso aí. Deem mais ideias que eu monto mais aulinhas de FT para vocês.